Alô pessoal, hoje a gente vai ver os modos de operação dos geradores síncronos. Como vocês já viram anteriormente, uma máquina síncrona ela pode operar como um motor ou como um gerador. Quando ela opera como motor, a gente fornece energia elétrica e a máquina síncrona converte a energia elétrica em energia mecânica. Quando ela opera como um gerador, é o contrário. A gente fornece para ela energia mecânica e ela converte a energia mecânica em energia elétrica. O agente que fornece essa energia mecânica, quando a gente estuda máquinas síncronas, a gente chama ele de máquina primária. Essa máquina primária pode ser, no caso de uma hidrelétrica, uma turbina hidráulica, né, onde a força propulsora é a água. Se for o caso de uma eólica, né, então é o vento movimentando as pás do aerogerador. E por aí vai até a gente chegar em motores a combustão, né, a diesel, por exemplo, ou motores elétricos. Também é uma possibilidade, apesar de não fazer muito sentido você gastar eletricidade para converter em energia mecânica e depois converter a mecânica em elétrica novamente, salvo algumas exceções. Por exemplo, o que a gente tem aqui, né, que é uma unidade geradora específica para estudo. Então a gente utiliza um motor elétrico para movimentar os geradores. Bom, tanto para o motor quanto para o gerador, nós temos modos de operação. Por exemplo, o motor ele pode tanto funcionar fornecendo potência mecânica para mim, energia mecânica, quanto como um dispositivo de absorção ou fornecimento de reativos, que é o que a gente chama de compensador síncrono, quando o motor opera como um compensador síncrono. Só que a gente não vai entrar nisso agora, porque o objetivo do vídeo de hoje é tratar dos modos de operação do gerador. Num vídeo futuro, a gente vai tratar do compensador síncrono. No gerador, então a gente vai ter diversos modos de operação. E para isso, a gente vai utilizar então o nosso laboratório de teste de geradores, né, que é composto por uma máquina primária, que é um motor de corrente contínua, uma tecnologia já bem antiga, mas que ela é bastante apropriada para ensaios, porque ela permite com uma certa facilidade a variação da velocidade. Aqui nós temos um gerador síncrono de polos lisos de 2 polos e aqui nós temos um gerador de 8 polos, de polos salientes. Né? O eixo dessa máquina ele está todo interligado com uma embreagem magnética que possibilita desligar a máquina de 8 polos do sistema digamos, de 2 polos. Por quê? Qual que é a velocidade síncrona da máquina de 2 polos? É 3.600 RPM. E da de 8 polos vai ser 900 RPM. Ou seja, a máquina de 3.600 pode girar em 900 RPM. A máquina de 900 RPM não pode girar em 3.600 por questões mecânicas. Então a gente utiliza a embreagem para fazer o desacoplamento mecânico daquela máquina desse sistema. Essa é a central de comando, permite controlar tanto a máquina primária quanto cada um dos geradores. Um gerador pode operar em duas situações distintas, online ou offline. O que isso significa? Quando ele opera online, ele está ligado diretamente na rede elétrica. Por exemplo, um gerador de Itaipu está injetando potência diretamente para o sistema elétrico do país, então ele está ligado diretamente na rede elétrica. No caso offline, ele está completamente isolado do sistema elétrico, completamente isolado da rede. Por exemplo, imagine que você tem uma casa de campo num lugar absolutamente remoto, muito longe, onde não chega nem eletricidade lá. Você tem uma queda d'água e resolve fazer uma microgeração para o seu próprio consumo. Então você coloca lá uma turbina hidráulica, movendo um gerador síncrono e gera energia para alimentar a sua casa. Como vocês lembram das aulas introdutórias da aula de campo girante, a velocidade do eixo da minha turbina vai ditar a frequência da rede que está sendo gerada. A intensidade de tensão, né, a tensão elétrica dessa minha rede, ela vai depender da intensidade do campo e também da velocidade do eixo do meu gerador. Bom, o campo, né, ele pode ser de ímãs permanentes, o que provavelmente não seria o caso, porque se ele for de ímãs permanentes ele seria fixo, e eu não poderia regular. Né? Então nesse exemplo, muito provavelmente seria uma máquina com campo bobinado,
onde eu poderia aumentar ou diminuir a corrente contínua de campo para aumentar ou diminuir o nível de tensão. Então eu coloquei lá, minha turbina está funcionando, regulei a velocidade para ter uma fonte em 60 Hz e regulei o campo para ter a minha tensão nominal ali dos meus equipamentos. Aí eu coloco lá na minha casa algum sistema de iluminação, vou colocar um chuveirinho, vou colocar uma geladeira, por exemplo, e quando eu ligar essa carga nessa minha rede interna, vai ter uma dinâmica ali dentro de operação. Que dinâmica que é essa? Quando eu ligar uma carga no sistema, eu estou consumindo uma potência, uma energia. Essa energia, ela está vindo através do gerador, uma energia elétrica. Mas o gerador, ele está só convertendo uma energia mecânica em energia elétrica. Então, essa energia mecânica, ela está vindo da minha turbina e da água que está correndo ali dentro. Quando eu ligar a carga, a dinâmica é a seguinte: a minha turbina vai encontrar uma maior dificuldade para girar o eixo. Ou seja, ela precisa desempenhar mais potência para girar o eixo. Porque eu estou demandando mais potência para o meu chuveiro, para as minhas lâmpadas ou para a minha geladeira. E essa energia tem que vir da água. Se eu não aumentar a quantidade de água que está entrando na minha turbina, ele vai perder velocidade. Ele não vai conseguir girar na mesma velocidade porque a resistência está maior. O que acontece na prática? Esse sistema offline, eu liguei a carga, a frequência vai diminuir e a tensão vai diminuir. Aliás, a tensão vai diminuir por duas vias, né? Quando começa a circular uma corrente, eu vou ter uma queda de tensão nos terminais do meu gerador, em virtude da reatância da máquina e das perdas nos condutores, e também porque, diminuindo a velocidade, eu também vou ter uma diminuição do nível de tensão, né? Tensão é variação de fluxo, então se eu estou diminuindo a velocidade, estou também diminuindo a variação. E como é que a gente corrige isso? Liguei uma carga, eu tenho que ir lá, aumentar a quantidade de água que está entrando na turbina e eu tenho que aumentar a excitação de campo para corrigir o nível de tensão. E essa dinâmica é constante, né? Eu liguei o chuveiro, eu corrigi. Quando eu desligar o chuveiro, o que vai acontecer? Vai estar sobrando energia. Sobrando não vai, né? Mas na verdade eu vou ter a minha turbina que estava encontrando uma resistência X e de repente essa resistência sumiu para girar o eixo do gerador. E quando ela sumir, o que vai acontecer? Vai acelerar, né? A máquina vai disparar, aumentar a velocidade. E aí a minha frequência, que era 60 Hz, vai subir para 70, para 80. Né? Então eu vejo que o sistema, quando ele é isolado, ele é muito sensível a variações. Qualquer variação de carga depende de uma dinâmica ali de correção para que o sistema continue redondinho funcionando. E é isso que nós vamos ver como funciona aqui na prática. Pelo sistema supervisório, nós temos os dados de operação. A tela inicial mostra os valores de fluxo de potência gerada, a velocidade de rotação em RPM e as correntes de campo dos dois geradores, de 8 e 2 polos. Primeiro a gente ajusta a velocidade, acelerando a máquina de corrente contínua até a velocidade síncrona. Depois aumentamos o campo do gerador de 8 polos até alcançar a tensão desejada, que aqui vai ser de 220 volts. Para demonstrar esses modos de operação, eu preparei aqui 3 cargas de ordem mais ou menos de mesma magnitude, uma indutiva, uma resistiva e outra capacitiva. Então aqui nós temos a saída do gerador, vai para essas duas chaves que vão seccionar. Aqui embaixo, na posição 1, liga esse banco de lâmpadas, que são cargas resistivas, puramente resistivas, né? Trifásicas e equilibradas. E aqui nessa chave, no estágio 2, vai ligar esse banco de capacitores, uma carga majoritariamente capacitiva, ela sempre tem um pouco de perda, mas quase tudo é reativo capacitivo. E se eu colocar no estágio 1, vai ligar esse banco de indutores, que também é uma carga majoritariamente indutiva, tirando algumas pequenas perdas que ela vai ter.
Então, para começar, vamos ver como é que funciona a dinâmica da máquina quando eu insiro uma carga resistiva nela. Como já era esperado, a carga ativa desacelerou a máquina, que foi para 867 RPM. Por isso a diminuição da frequência e da tensão. E também temos queda de tensão nos enrolamentos de armadura. Então temos que fazer a correção dos parâmetros injetando mais potência na máquina primária para acertar a velocidade e depois aumentar a corrente de campo do gerador para ajustar a tensão. Então estava em 0,91 A, foi para 1,01. É bem sutil, mas dá para perceber também que agora que a gente corrige a tensão, a potência que o gerador está fornecendo ela acaba subindo um pouco e faz também com que a frequência caia um pouquinho mais. E daí a gente tem que dar mais um toquinho para corrigir. Quando a gente tira a carga, a máquina primária acelera e tudo bagunça de novo. A frequência foi lá para os 63 Hz e a tensão para 250 volts. Então, para corrigir, temos que diminuir a velocidade da máquina primária e depois ajustar o campo do gerador. Agora vamos ver como é que é essa dinâmica quando eu insiro cargas reativas no sistema. Vocês vão ver que o comportamento ele pode parecer um pouco contraintuitivo, né? Quando a gente coloca uma carga de potência ativa, aquela potência tem que estar vindo da máquina primária. Então, quando a gente ligou as lâmpadas, tivemos perda de velocidade, nos obrigou a ir lá e corrigir. Quando a gente bota uma carga reativa, o comportamento ele vai ser diferente, porque a parcela ativa de um banco de capacitores ou de um banco de indutores ela é muito baixa. Ela é referente apenas às perdas dos capacitores ou dos indutores. Só que tem um fenômeno que acontece na máquina síncrona que faz com que ela funcione de uma maneira um pouco particular. A gente pode dizer que cargas indutivas, elas são desmagnetizantes para a máquina e cargas capacitivas são magnetizantes para a máquina. Bem resumidamente, quando circula uma corrente na armadura da máquina, a gente passa a ter no interior dela, além do fluxo proveniente do campo, um fluxo proveniente da armadura. E esses fluxos eles interagem entre si, né? Quando a carga ela é puramente indutiva, essa interação acontece de modo a fazer com que o fluxo resultante do campo da máquina ele seja atenuado, severamente atenuado. E quando a carga ela é puramente capacitiva, esse fluxo ele é severamente amplificado, né? Ele faz com que os fluxos se somem e então o fluxo do campo da máquina ele é amplificado. O resultado disso é que quando a gente coloca uma carga indutiva, a tensão terminal, que é relacionada diretamente com a intensidade de campo da máquina, ela cai com muita intensidade. Por isso que a gente diz que é desmagnetizante, né? E quando coloca um capacitor, né, uma carga puramente capacitiva, a gente tem uma elevação do campo da máquina. Então, apesar de aumentar a corrente, eu ter uma queda de tensão na reatância da máquina, eu acabo tendo uma elevação da tensão terminal, porque no final das contas o fluxo lá dentro, né, fez com que aumentasse o campo da máquina. Vamos ver como é que isso funciona, começando com as cargas capacitivas. Banco de capacitores tem perdas mínimas e essa diminuição de 10 RPM na velocidade foi acentuada porque a tensão subiu para quase 350 volts. Assim a potência mais do que dobrou. Aliás, aqui vale a pena se atentar para os perigos desse aumento súbito de tensão, que pode ser o suficiente para queimar todos os equipamentos que estiverem ligados no sistema. Para corrigir, a gente tem que diminuir o campo do gerador. Agora, para alcançar a tensão terminal de 220, é necessário apenas meio ampere de campo, e não os 0,9 que a gente tinha antes. Já a frequência praticamente não precisa corrigir, porque é só 1 ou 2 RPM. Removendo a carga subitamente, o efeito magnetizante do banco some. Agora esse meio ampere de excitação de campo, ele não é mais suficiente para manter a tensão. Por isso que ela caiu para menos da metade. Já a frequência, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não se enganar pelo medidor. Vejam que a velocidade, na verdade, ela até subiu um pouquinho, como era esperado. O frequencímetro é que está medindo errado, porque ele está fora da escala de tensão, que é entre 200 e 400 volts. Para corrigir é só voltar com o campo em 0,9 ampere.
Finalizando, vamos inserir agora apenas cargas indutivas. A desmagnetização do campo causa uma brusca queda de tensão que também deixa o frequencímetro fora de escala. O ajuste do campo do gerador elevou a corrente para 1,2 A. Removendo o agente desmagnetizante, a tensão sobe para quase 300 volts, que nos obriga novamente a fazer a correção do campo. Bom, vocês viram que essa dinâmica de operação ela é bem chatinha, né? É por isso que esses sistemas eles vêm sempre associados com algum mecanismo de controle, né, que vai estar fazendo essa correção toda que a gente fez aqui, vai estar fazendo isso automaticamente. Agora vamos ver como é que isso opera online, ou seja, ligado na rede. Então o nosso gerador ele não está mais isolado e agora ele está ligado na rede elétrica. A gente tem que entender que a rede ela é resultado de milhares de fontes, geradores, fontes eletrônicas, todas elas ligadas no mesmo ponto, né? Então está todo mundo contribuindo para a rede. A rede ela vai ter uma frequência fixa, então a nossa rede aqui no Brasil é 60 Hz, e ela vai ter um nível de tensão, né? Claro, a gente tem variações de nível de tensão por causa dos transformadores na rede, né? Mas aonde a gente for conectar o nosso gerador, ele vai ter um valor de tensão fixo e vai ter um valor de frequência fixo, ou seja, não é possível alterar as características da rede ao colocar um gerador conectado nela. É o que a gente chama de barramento infinito. A gente diz que a rede é um barramento infinito, ele é tão grande, tão robusto, que nada que eu conectar nele eu consigo mudar as características dele. Bom, mas o gerador é uma máquina síncrona. Então, se a frequência está fixa e ela não pode mudar, significa que a velocidade do meu gerador também está fixa e não pode mudar. Então, quer dizer que, no exemplo lá da minha roda d'água, quer dizer que mesmo que eu aumente absurdamente a quantidade de água que está indo para a roda vai sempre girar na mesma velocidade? Exatamente. Tá, e se eu tirar toda a água, também vai girar na mesma velocidade. E o campo? Se eu aumentar o campo, vai aumentar a tensão? Tá ligado na rede, é um barramento infinito. A rede está me dizendo a tensão aqui é 380 volts. Então eu vou botar mais campo e não vai mudar a tensão. E se eu diminuir o campo, também não vai mudar a tensão. A gente tem que entender que a rede ela vai ser soberana. E o meu geradorzinho aqui, ele não é nada perto dela e nunca vai conseguir fazer alguma mudança significativa nesses dois parâmetros de tensão e de frequência. Então como é que essa coisa funciona? Bom, quando eu aumento lá o fluxo de água na minha roda d'água, eu estou colocando mais potência mecânica. Potência é torque vezes velocidade. A velocidade a gente já viu que é fixa porque a frequência é fixa. Então o que vai aumentar é o torque. O torque no eixo da nossa turbina vai aumentar, fornecendo potência ativa para o meu gerador. E aí o meu gerador, que está conectado na rede, ele vai injetar potência ativa para a rede, para suprir alguma carga que esteja em qualquer outro lugar conectado nessa rede. E se por um acaso eu quiser mudar o campo da máquina, aumentar ou diminuir, a gente vai ter o controle do fluxo de reativos, né? E aí a máquina pode operar em duas situações distintas. Ela pode operar subexcitada ou sobreexcitada. Quando ela está operando sobreexcitada, ela está fornecendo reativo capacitivo para a rede, né? Ela funciona como um grande capacitor variável e eu consigo variar esse grande capacitor mudando, aumentando ou diminuindo. No caso de um capacitor, ela é sobreexcitada, então eu teria que aumentar o campo da máquina, né, para estar corrigindo ali algum fator de potência, ou até mesmo fazer a correção e o controle do fluxo de reativos na linha de transmissão. Da mesma forma, ela pode operar subexcitada, né? E operando subexcitada, ou seja, o campo é diminuído, e ela funciona como um grande indutor, um indutor variável, né?
E isso é muito importante, muito relevante, porque todo o sistema de controle e fluxo de reativos das linhas de transmissão são controlados, sua grande maioria, são controlados nas próprias usinas de geração, né, pelos geradores síncronos. Então vamos ligar esse cara e ver como é que ele opera nessas condições. A conexão do gerador na rede não é um processo trivial. Primeiramente, temos que ajustar a unidade geradora para as condições da rede no ponto onde os sistemas vão ser interligados. Nesse caso, 380 volts de linha em 60 Hz. Em seguida, precisamos sincronizar o gerador com a rede e para isso utilizamos um sincronoscópio digital, que guia através de LEDs o atraso ou adiantamento do sistema para fechar o circuito só quando tudo estiver em fase. Uma vez que o sistema está online, as tensões das frequências ficam estáveis. O sistema supervisório mostra o fluxo de potência, que no momento do sincronismo tem que ser praticamente nulo. A velocidade, como a gente viu, está estabilizada em 900 RPM, com os valores variando apenas dentro da faixa de amostragem que vem do tacômetro. Aumentamos a potência da máquina primária. Agora o gerador passa a injetar quase 6 kW na rede. Apesar de a tensão terminal não sofrer alteração, a queda de tensão nas reatâncias e resistências internas do gerador continuam existindo. Por isso, ao mudarmos o ponto de operação, injetando potência ativa, a queda de tensão interna coloca a máquina em uma condição subexcitada, e é por isso que a rede está fornecendo esses 1700 VAR. Ou seja, o gerador está operando também como um indutor. Cuidado para não fazer confusão com esse sinal negativo na potência reativa. Normalmente a gente mede uma carga, que quando é capacitiva tem um Q negativo e quando é indutiva o Q é positivo. Mas aqui o indutor ou capacitor está do lado da fonte e aí o sinal tem que ser invertido. Bom, para corrigir essa condição de subexcitação temos que aumentar o campo do gerador. Era 1,61 A, foi para 1,82. E agora a gente está apenas fornecendo potência ativa para a rede. Se eu reduzir demais a potência da máquina primária, o nosso gerador passa a operar como um motor, usando a energia da rede para manter a velocidade. Mas esse está longe de ser um modo de operação desejável, né? Bom, se quisermos fornecer reativo capacitivo para o sistema, temos que operar com a máquina sobreexcitada, aumentando a corrente de campo. Agora estamos fornecendo 6.300 VAR com o campo em 2,44 amperes. Quando diminuímos o campo e operamos na condição subexcitada, o fluxo de reativo se inverte e agora nós temos o equivalente a um grande reator. No momento em que a rede e o gerador são desconectados, a máquina volta no modo offline, onde a tensão e a frequência não são mais fixas. Então, pessoal, esses foram os modos de operação dos geradores síncronos. Bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu!